Bom dia, alunos de oitavo ano, tudo bem com vocês? Bem, nós estamos aqui para a nossa primeira videoaula, né? Esse está sendo um recurso utilizado pela nossa escola para que a gente não fique atrasado nos nossos conteúdos, nesse período que nós estamos passando, né? Isso é uma experiência, a primeira vez que nós estamos passando por isso, estamos vivendo nessa pandemia do coronavírus. E vocês, como oitavo ano, é importante que vocês estejam atentos a isso que está acontecendo, que vocês escutem sim os jornais, que vocês procurem saber, né? Esse não é um momento de recesso, nós não estamos à toa em casa, estamos devido a essa gravidade, então vamos estar atentos. Nós, quando voltarmos para as aulas presenciais, com certeza vamos falar mais sobre isso, porque eu estou sempre colocando isso para vocês. Aquilo que está acontecendo hoje é história e muito em breve essa história vai estar escrita nos livros. Com certeza esse será um capítulo da nossa história, um capítulo vivenciado por todos nós, né? E como a gente sempre fala, nós fazemos parte da história. Bem, para essa nossa videoaula, eu gostaria que vocês sempre estivessem com o seu livro, o seu caderno de história, sua caneta, seu lápis, tá? E que depois vocês fizessem alguns apontamentos, porque posteriormente vocês poderão fazer perguntas nesse canal. Bom, nós vamos falar sobre o primeiro capítulo do livro. Vamos iniciar dele, algumas coisas nós já falamos dentro dessa aula, então nós vamos completar, tá bom? Nós vamos falar sobre o iluminismo. O que é o iluminismo? Chamado século das luzes. O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII. Ele vem lá se iniciando no século XVII e vai se consolidar no século XVIII na Europa. Que defendia o uso da razão contra o antigo regime, que seria chamado de trevas, e pregava a maior liberdade econômica e política. O iluminismo pregava essa liberdade econômica sem a intervenção do Estado na economia. Se vocês observarem aí no caderninho de vocês, nós fizemos um quadrinho onde nós colocamos o que os iluministas defendem e o que eles combatem. Bem, os iluministas, eles combatiam o absolutismo e suas características ultrapassadas. Eles criticavam o mercantilismo, eles criticavam os privilégios da nobreza, os privilégios do clero, eles criticavam a Igreja Católica, eles criticavam o misticismo, a superstição, as verdades absolutas. E o que eles defendiam? Eles defendiam a razão, o progresso, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a ciência, a experimentação, a liberdade individual, o senso crítico. Qual seria a importância da ciência para o iluminismo? Bem, a ciência foi de grande importância, visto que se reflete na liberdade de ideias, o que favoreceu o desenvolvimento do raciocínio científico. Antes, qual eram as verdades absolutas? A folha cai, o vento sopra, a tempestade, a ventania? Verdades absolutas, Deus quer. O iluminista, ele já vai ver essas respostas de outra forma, usando a observação, a experimentação, a investigação. Então, ele traz a ciência para essa nova realidade. Para saber mais, você poderá ler no seu livro, na página 291, sobre alguns desses cientistas que desenvolveram novas técnicas e ideias de observação e de investigação do universo. Aí está escrito, são eles que já vinham sendo estudados lá, eles já vinham com as suas teorias e com as suas ideias lá do século XVII.
Galileu Galilei, que estudou os planetas, estrelas, a ideia da experimentação, aperfeiçoou o telescópio, defendeu a teoria heliocêntrica, que afirmava que o Sol era o centro do universo, né? Francis Bacon, que defendia que uma hipótese só seria verdadeira se ela fosse comprovada por meio de experiências científicas. Então, esses teóricos, esses pensadores, esses cientistas, eles caracterizam as suas ideias em quê? Na comprovação. Tá? René Descartes, que defendia o seu método de investigação, que se baseava na dúvida. Sempre precisa haver uma dúvida para você chegar a um conhecimento racional e sistematizado, desenvolvendo também os princípios da lógica e da matemática. Isaac Newton, né? Muito conhecido, inglês, teve muita contribuição para as leis da física, para a matemática, para a filosofia natural. Bom, as contribuições desses estudiosos foram essenciais para o desenvolvimento da ciência moderna e para o surgimento dos princípios iluministas. Agora vocês vão lá para a página 294 e lá está escrito assim: os iluministas e a organização do governo. O que os iluministas pensam em relação a isso? Ele fala que os iluministas passaram a questionar esse governo que existia, que era um governo baseado no poder centralizado, onde o rei mandava, né? O poder era o quê? Absoluto. Então, era esse período aí do absolutismo. E os iluministas, eles vão questionar esse governo. Essa forma de governo era caracterizada para eles pelos abusos de poder e impediam as liberdades individuais. Lembra-se que nós falamos disso, que todos os iluministas defendem o quê? As ideias, os direitos individuais. O iluminista, na verdade, que mais criticou essa forma de governo com poder centralizado, né, foi Montesquieu. Defendia que o Estado deveria ser dividido já em 3 poderes. Mais na frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, agora na página 295, nós temos aí falando o subtítulo Despotismo Esclarecido, que foi se firmando aí ao longo do século XVIII, quando surgiram os chamados déspotas esclarecidos, que eram o quê? Governantes que aplicaram algumas medidas, algumas características iluministas em suas administrações. Mesmo sendo monarcas absolutistas, eles propunham reformas para atender às reivindicações dos burgueses iluministas. Agora nós vamos relembrar sobre os filósofos iluministas. Vocês pesquisaram já até um pouco sobre eles, vocês pesquisaram sobre um desses iluministas, então no caderno de vocês tem sobre um e no livro de vocês tem sobre vários, tá? Vocês também podem recorrer à internet e pesquisar um pouco mais sobre isso, tá bom? Bom, vocês vão ver quais são esses princípios e vamos lembrar que os iluministas, eles sonhavam com um mundo perfeito, regido pelos princípios de quê? Da razão, né? Aquela ideia da luz, iluminar. Iluminar o quê? Um ambiente? Não, iluminar a mente. Sem guerras, sem injustiças sociais, onde todos pudessem expressar livremente seu pensamento. Bom, então vamos ver alguns deles. John Locke acreditava no direito de propriedade como sendo natural do ser humano. Todos os seres humanos deveriam ter direito a isso. Defendia a liberdade, a tolerância, o liberalismo. Voltaire, que criticou muito a Igreja Católica, tá? Porque ele acreditava que na liberdade de crença, que isso deveria ser respeitado, defendia o pensamento racional. Ele era contra a intolerância, superstições, misticismo. Nós chegamos a falar na sala sobre uma frase bastante importante de Voltaire, que nós poderíamos pensar ela no nosso dia a dia, na nossa vida, né, na nossa convivência, no mundo, né, que vive hoje tantos momentos de intransigência, de respeito.
Então, Voltaire, lá no século XVIII, já dizia o quê? Não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até o último instante o teu direito de dizê-la. Então, eu acho que essa frase deve sempre nortear os nossos pensamentos. Rousseau, que é um grande nome, né? Muitas escolas têm como referências os seus estudos, porque ele se dedicava muito a pensamentos, práticas para a educação, defendia a liberdade, a igualdade, a razão. E tem uma frase também bastante importante que diz: o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Também é uma frase bastante importante para a gente pensar na nossa sociedade. Por que a gente vive e vê tanta violência, tantas pessoas que crescem nesse ambiente? Então, Rousseau acha que é difícil para o homem se manter bom se a sociedade vai corrompendo. Ele também disse uma outra frase importante: o primeiro passo para o bem é não fazer o mal. Quantas coisas poderiam mudar se nós pensássemos sempre nisso, né? E Montesquieu, que nós falamos, porque falamos dessa ideia, né, de um governo que tem que obedecer leis, então o que ele mais defendia era isso, a separação dos três poderes. Defendia que o governo deveria respeitar as leis, a separação legislativo, executivo e judiciário. E dizia: liberdade é fazer tudo que a lei permite. E nós temos aí para terminar, que fala sobre Adam Smith, que defendia o liberalismo econômico. Ele achava que o mercado devia seguir a livre concorrência, não se submeter à interferência do governo, né? Que o mercado seria regulado pela lei da oferta e da procura. Bem, esse tema é um tema bastante importante. Agora vocês procurem ler esse capítulo com bastante cuidado. Eu queria que vocês fizessem todos os exercícios referentes ao primeiro capítulo, tá bom? Em breve a gente vai estar se falando novamente por esse canal. Beijos, queridos, se cuidem, procurem estudar, procurem ver as notícias, tá? E fiquem em casa. Beijinhos.